Você acha que sabe tudo sobre gatos. Você vive com um há vários anos. Você o alimenta, o acaricia, o observa dormir no seu sofá por 20 horas por dia. Você acha que conhece essa criatura. Mas, na verdade, o gato é um dos habitantes mais misteriosos, desconhecidos e surpreendentes do nosso planeta. E nos próximos 30 minutos você vai se convencer disso. Hoje, sem fatos sobre gatos domésticos. Alguns deles vão fazer você rir, outros vão te surpreender e outros vão fazer você olhar para o seu animal de estimação com olhos completamente diferentes. Vamos começar com algo que explode a mente imediatamente. Fato 1. Seu gato nunca mia para outros gatos. Nunca. O miado é uma linguagem que os gatos inventaram especialmente para os humanos. Na natureza, gatos adultos não miam uns para os outros. Gatinhos miam para a mãe enquanto são pequenos. Mas quando um gato encontra outro gato, ele sibila, rosna, treinados, mas não mia. O miado é a sua língua pessoal. Cada gato desenvolve um conjunto único de sons especificamente para o seu dono. Essencialmente, seu gato se comunica com você em uma língua que ele inventou só para você. Fato 2. O gato não sente o sabor doce de jeito nenhum. Eles não possuem o gene responsável pelo reconhecimento do doce. Quando seu gato cheira um bolo ou sorvete, ele simplesmente não entende por que você está tão animado. Para ele, é apenas um cheiro sem sentido. Fato 3. A impressão do nariz do gato é única, assim como a impressão digital de um humano. 2 gatos no mundo não têm o mesmo padrão no nariz. Teoricamente, os gatos poderiam ser identificados pelo nariz, assim como os humanos pelos dedos. Fato 4. Quando um gato esfrega a cabeça em você, ele não está apenas demonstrando carinho, ele está te marcando. Na cabeça do gato existem glândulas especiais que liberam feromônios. Ao esfregar em você, o gato deixa uma marca de cheiro. Ele literalmente diz a outros animais: "Este humano é meu." Fato 5. O gato quase sempre cai de pé. Isso não é um mito, isso é explicado pelo chamado reflexo de rotação. Quando um gato cai, ele vira no ar em uma fração de segundo, orientando-se pelo aparelho vestibular. Esse reflexo funciona mesmo em gatos cegos. No entanto, isso só funciona a partir de uma certa altura. O gato precisa de tempo para virar. Uma altura muito pequena e o reflexo não consegue agir. Fato 6. Gatos enxergam 6 vezes melhor que humanos no escuro. Atrás de sua retina há uma camada especial chamada tapetum lucidum. Ela age como um espelho, refletindo a luz de volta através dos fotorreceptores. É por isso que os olhos dos gatos brilham no escuro se você apontar uma lanterna para eles. Eles literalmente coletam cada fóton de luz disponível. Fato 7. Um gato médio pode pular uma distância em altura 5 vezes maior que o comprimento do seu corpo. Se um humano tivesse as mesmas habilidades, ele pularia cerca de 9 metros. Fato 8. Um gato gasta de 30 a 50% do tempo acordado cuidando de si mesmo. Sua língua é coberta por minúsculos ganchos de queratina, o mesmo material das unhas. Esses ganchos agarram os pelos mortos e distribuem a gordura pelo pelo, funcionando como um pente. Fato 9. Gatos não conseguem mastigar de lado. Sua mandíbula inferior se move apenas para cima e para baixo. Isso explica porque os gatos sempre cortam e rasgam a comida, em vez de mastigar. Eles são feitos para desmembrar a presa, não para moê-la. Fato 10. Gatos não bebem água salgada. Seus rins são tão eficientes que podem desidratar a água do mar e usá-la para hidratar o corpo. Isso significa que, teoricamente, um gato poderia sobreviver bebendo água da qual um humano morreria de desidratação. E agora uma pergunta para você. Conte nos comentários, seu gato fala com você? Ele tem sons especiais que ele faz só para você? É interessante saber o quão rico é o vocabulário dos seus animais de estimação. Continuamos, passamos para a biologia. Fato 11. O coração de um gato bate 2 vezes mais rápido que o de um humano, normalmente de 140 a 220 batimentos por minuto. Quando você segura um gato nos braços e sente como seu coraçãozinho bate rápido, não é medo. É apenas o ritmo normal dele. Fato 12. Um gato não tem clavículas no sentido habitual. Mais precisamente, elas existem, mas não estão presas a outros ossos. Isso permite que o gato se esprema em qualquer buraco por onde sua cabeça passa. Se a cabeça passou, o corpo inteiro passa. Fato 13. Os gatos andam de forma diferente da maioria dos animais. Eles movem ambas as patas direitas, depois ambas as esquerdas. Girafas e camelos também andam assim.
Isso permite que eles se movam quase sem fazer barulho. O centro de gravidade se move suavemente, sem oscilações desnecessárias. Fato 14. Um gato tem 24 vibriças, bigodes, 12 de cada lado. Eles estão dispostos precisamente em 4 fileiras. Os bigodes não são apenas decorações, eles estão conectados ao sistema nervoso e são capazes de detectar as menores flutuações do ar. Um gato pode se orientar no escuro com a ajuda de seus bigodes, sem tocar nos objetos. Fato 15. A largura dos bigodes de um gato é aproximadamente igual à largura do seu corpo. Isso não é uma coincidência. O gato usa os bigodes para verificar se ele consegue passar por uma abertura. Se os bigodes não tocarem nas bordas, ele passa. Fato 16. Gatos ouvem sons com frequência de até 80.000 Hz. Para comparação, um humano ouve no máximo até 20.000, cães até 65.000. Ou seja, gatos ouvem melhor que cães. Fato 17. Cada orelha de um gato pode girar 180 graus, independentemente da outra. 32 músculos controlam cada orelha. Um gato pode ouvir um som atrás dele, mesmo sem virar a cabeça. Fato 18. Gatos sentem cheiros cerca de 14 vezes mais forte que humanos. Mas há algo mais. Eles têm o órgão de Jacobson, um órgão olfativo adicional localizado no palato. Quando um gato faz uma careta estranha com a boca aberta e o lábio superior ligeiramente levantado, ele está usando esse órgão. Isso é chamado de reação de Flehmen. Fato 19. O cérebro felino é 89% semelhante ao cérebro humano. As áreas responsáveis pelas emoções são as mesmas. Isso significa que os gatos realmente experimentam emoções. Alegria, medo, frustração, apego. Isso não é antropomorfismo, é neurobiologia. Fato 20. A temperatura corporal normal de um gato é de 38 a 39 graus Celsius. Isso é 1,5 graus a mais do que a de um humano. É por isso que um gato sempre parece tão quente quando está no seu colo. Fato 21. Gatos são predadores facultativos. Isso significa que eles são obrigados a comer carne. Ao contrário de cães ou humanos, os gatos não conseguem sintetizar certos aminoácidos por conta própria. Taurina, arginina, ácido araquidónico. Tudo isso eles obtêm apenas de proteínas animais. Uma dieta vegetariana é fatal para um gato. Fato 22. Os gatos não possuem receptores para o sabor amargo, assim como nós. Não, eles ainda sentem o amargo. Mas o umami, aquele quinto sabor, o sabor da carne, os gatos o sentem muito mais sutilmente do que os humanos. Este é o seu principal orientador de sabor. Fato 23. Gatos são um dos poucos mamíferos que não conseguem digerir lactose na idade adulta. O leite que você dá ao seu gato é uma má ideia. Após o desmame, os gatinhos param de produzir lactase. O leite causa problemas digestivos neles. Fato 24. A vida útil média de um gato doméstico é de 12 a 15 anos, mas o recorde é de 38 anos. A gata chamava-se Creme Puff. Ela vivia no Texas. Seu dono a alimentava com bacon, ovos, creme gordo e café. Os veterinários ainda estão perplexos. Fato 25. Um ano de gato não equivale a 7 anos humanos, como se costuma pensar. O primeiro ano de vida de um gato equivale a aproximadamente 15 anos humanos. O segundo ano, mais 9. Cada ano subsequente, aproximadamente 4 anos humanos. Ou seja, um gato de 5 anos em termos de desenvolvimento corresponde a um humano de aproximadamente 36 anos. Passamos para o tópico que ocupa a maior parte da vida de qualquer gato: o sono. Fato 26. Gatos dormem de 12 a 16 horas por dia, alguns até 20. Isso não é preguiça. É uma estratégia evolutiva. A caça exige um gasto colossal de energia. O organismo do gato é adaptado para explosões de atividade curtas, mas intensas. Entre elas, a recuperação. Fato 27. Gatos sonham. Eles, assim como os humanos, têm uma fase de sono rápido, a fase REM. É nessa hora que você vê o gato mexer as patas, mover os bigodes ou miar baixinho. Ele está caçando, brincando ou revivendo o seu dia. Fato 28. Gatos são dorminhocos polifásicos. Eles não dormem um sono longo e contínuo como os humanos.
Seu ciclo diário consiste em muitos períodos curtos de sono e vigília. Isso os aproxima de alguns predadores selvagens, como guepardos e leopardos. Fato 29. Quando um gato dorme encolhido em uma bola, não é apenas confortável, é uma postura defensiva. Nesta posição, o gato cobre todos os órgãos vitais. É um instinto de animal selvagem que se prepara para uma ameaça mesmo dormindo. Fato 30. O gato nunca perde completamente a vigilância durante o sono. Mesmo em sono profundo, seu cérebro continua processando sons. Um som desconhecido e o gato acorda instantaneamente. Um som familiar. Ele continua a dormir. Seu gato conhece seus passos e não reage a eles. Agora vamos falar sobre o comportamento. Esta é provavelmente a parte mais interessante. Fato 31. Gatos trazem pássaros e ratos mortos para você, não porque querem te alimentar, ou melhor, não apenas por isso. Estudos mostram que eles o percebem como um caçador inepto. Eles o estão ensinando. Do ponto de vista de um gato, você claramente não está se virando sozinho. Fato 32. Gatos se vingam. Isso é documentado. Se você fica longe por muito tempo, chega tarde ou ignora o gato, ele pode propositalmente fazer suas necessidades em um lugar inadequado, estragar algo seu ou simplesmente virar as costas para você de forma demonstrativa. Isso é um comportamento consciente, não um acidente. Fato 33. Quando um gato mostra a barriga, é o maior sinal de confiança. A barriga é o lugar mais vulnerável. No entanto, isso não significa que o gato quer que você o acaricie. Muitos gatos mostram a barriga e imediatamente mordem a mão que se estende para ela. É um convite à confiança, mas não uma permissão. Fato 34. Gatos são capazes de sentir ciúmes. Se você adota um segundo animal de estimação ou dedica muita atenção a outra pessoa, o gato pode demonstrar sinais claros de ciúmes, intrometer-se entre vocês, exigir atenção, ignorá-lo ou se comportar agressivamente com o rival. Fato 35. Gatos preferem cheiros familiares. É por isso que seu gato adora suas meias, sua camisa ou sua poltrona. Eles cheiram a você. Em uma situação estressante, o cheiro do dono acalma o gato tão eficazmente quanto sua presença. Fato 36. Gatos não entendem punição. Se você repreende um gato minutos depois de um erro, ele não associa sua raiva ao que fez. Gatos vivem o momento. A única maneira eficaz de influenciar é reagir imediatamente no momento do comportamento indesejado. Fato 37. Gatos são mais fáceis de treinar do que se pensa. Eles simplesmente não são motivados a agradar o dono como os cães. Gatos fazem o que lhes é vantajoso. Com a motivação certa, petiscos, brincadeiras, um gato pode ser ensinado a comandos, truques e até a abrir portas. Fato 38. Gatos são capazes de empatia. Estudos mostraram que os gatos reagem ao estado emocional do dono. Quando você está triste ou chorando, muitos gatos se aproximam, esfregam-se, ronronam. Isso não é coincidência. Eles sentem as mudanças no seu comportamento e reagem a elas. Fato 39. Um olhar direto nos olhos é percebido por um gato como uma ameaça. No mundo felino, olhar nos olhos significa desafiar. É por isso que um gato desconhecido se aproximará mais de um convidado que o ignora do que daquele que o chama e o olha. Para acalmar um gato, olhe para ele e pisque lentamente. Este é um sinal felino de intenções pacíficas. Fato 40. Quando um gato pisca lentamente em resposta, é a máxima expressão de confiança e afeto. Os cientistas chamam isso de beijo felino. Tente pescar lentamente para o seu gato agora mesmo. Aqui está a segunda pergunta. Seu gato já pescou lentamente para você em resposta, ou talvez veio até você propositalmente quando você estava chateado. Escreva nos comentários. É muito interessante ler essas histórias. Passamos para a caça e instintos. Fato 41. Gatos domésticos são um dos caçadores mais eficazes do planeta. De acordo com estudos, o sucesso de caça de um gato é de 30% a 40% das tentativas, enquanto o de um leão é de cerca de 25%. Seu gato doméstico caça de forma mais eficaz que um leão. Fato 42. Gatos não caçam por fome. A caça é um instinto não relacionado ao apetite. Um gato saciado ainda caçará porque esse impulso vive independentemente da necessidade de comida. É por isso que a saciedade não resolve o problema da caça de pássaros no jardim. Fato 43. Gatos têm um modo de caça.
Antes do ataque, o gato começa a balançar a parte traseira de forma característica e isso não é estranho, ele está literalmente ajustando seu corpo. O movimento das patas traseiras ajuda-o a encontrar um apoio firme e a calibrar o salto. Fato 44. As garras dos gatos são projetadas para penetrar facilmente na presa, mas são difíceis de retirar. A forma de gancho da garra é uma armadilha. Se o gato agarrou, a vítima não escapará. Portanto, quando um gato crava as garras em você durante uma brincadeira e depois não consegue soltar, isso não é crueldade, é uma questão de design. Fato 45. Gatos brincam propositalmente com a presa antes de matá-la. Isso também não é crueldade. Uma presa cansada é menos perigosa. Um rato é capaz de morder um gato e causar uma ferida grave. Ao exaurir a vítima, o gato diminui o risco para si mesmo. Fato 46. A mordida de um gato é mais letal do que parece. Os dentes de um gato são finos e afiados. Eles penetram profundamente nos tecidos e selam as bactérias dentro da ferida. A mordida de um gato infecciona em 80% dos casos, se não for tratada imediatamente. Fato 47. Gatos estridulam, emitem um som característico, semelhante a um chocalho, olhando para os pássaros na janela. Até agora não há consenso sobre o que isso significa. Uma das teorias é que é uma imitação do canto dos pássaros, uma tentativa de enganar a presa. Outra é que é apenas uma expressão de excitação de caça. A terceira é a frustração de um objetivo inatingível. Fato 48. Gatos caçam ao amanhecer e ao anoitecer. Este é o pico de sua atividade. É por isso que muitos gatos fazem as corridas mais selvagens pelo apartamento exatamente às 6 da manhã. Isso é chamado de zumbi noturno ou matinal, uma explosão de energia de caça. Fato 49. Um gato ouve os sons que os ratos fazem debaixo da terra. Sua audição é ajustada precisamente para as frequências dos roedores. Quando seu gato olha intensamente para o chão ou para a parede, talvez ele esteja ouvindo algo que você não ouve. Fato 50. Gatos são capazes de memorizar rotas de caça. Eles patrulham seu território pelas mesmas rotas, atualizando marcas e verificando áreas de caça. Seu gato conhece cada centímetro de seu território e percebe qualquer mudança nele imediatamente. Agora, sobre a comunicação do gato com o humano. Isso é especialmente interessante. Fato 51. O ronronar nem sempre é um sinal de felicidade. Gatos também ronronam quando estão assustados, doentes, estressados ou durante o parto. O ronronar é uma forma de autorregulação. A frequência das vibrações do ronronar é de 25 a 150 Hz. Essas frequências aceleram a cicatrização de ossos e tecidos. O ronronar é literalmente um autotratamento. Fato 52. Gatos podem imitar o choro de um bebê. Foi descoberto que, quando um gato precisa muito de algo do dono, comida, atenção, ele insere em seu miado frequências próximas ao choro infantil humano. As pessoas reagem a esses sons instintivamente. Os gatos descobriram isso por meio da evolução. Fato 53. Gatos conhecem seu nome. Isso foi comprovado experimentalmente. Pesquisadores japoneses verificaram. Gatos reagem ao seu nome de forma diferente de palavras aleatórias, mesmo que pronunciadas por um estranho. Apenas a reação do gato não é tão óbvia quanto a de um cão. O gato te ouve. Ele apenas decide se vale a pena responder. Fato 54. Gatos adaptam seu comportamento a cada pessoa. Se há várias pessoas na família, o gato se comporta de forma diferente com cada uma. Com um ele é brincalhão, com outro ele se aninha, com um terceiro ele mantém distância. Ele distingue claramente os relacionamentos. Fato 55. Gatos lembram de pessoas que os trataram mal. Eles não perdoam facilmente. Se alguém causou dor ou o assustou muito, o gato evitará essa pessoa indefinidamente. A memória de um gato para eventos negativos é muito persistente. Fato 56. Gatos preferem quando o humano permite que eles mesmos iniciem o contato. Estudos mostraram que os gatos ficam mais tempo perto de pessoas que não se aproximam deles primeiro, mas esperam que o gato venha por si mesmo. Isso é sobre respeito ao espaço pessoal. Fato 57. Gatos podem sentir doenças e morte. O famoso gato Oscar vivia em um asilo no ZUA e identificava infalivelmente quem morreria nas próximas horas. Ele vinha até essa pessoa e se deitava ao lado dela. Ele previu mais de 100 mortes.
Os cientistas acreditam que os gatos detectam mudanças bioquímicas específicas no corpo do moribundo. Fato 58. Gatos sentem atividade sísmica antes que os instrumentos a registrem. Antes de terremotos, os gatos se comportam inquietos, tentam fugir de casa, se escondem. Isso foi observado e documentado em diferentes países do mundo. Fato 59. Gatos se orientam pelo campo magnético da Terra. Eles são capazes de encontrar o caminho de volta para casa a uma distância de vários quilómetros. Houve casos registrados em que gatos encontraram seus donos que se mudaram para outra cidade. O mecanismo exato ainda está sendo estudado. Fato 60. Gatos se apegam aos donos mais do que se pensa. Um estudo de 2019 mostrou que a maioria dos gatos forma um apego seguro com o dono, semelhante ao das crianças com os pais. O gato usa o dono como uma base segura de onde explora o mundo. Passamos para a história e mitologia, uma das partes mais ricas do tema felino. Fato 61. Gatos foram domesticados há aproximadamente 10.000 anos. Isso ocorreu na região do Crescente Fértil, no território do atual Oriente Médio. O surgimento da agricultura criou estoques de grãos que atraíram roedores. E estes, os gatos. Humanos e gatos se encontraram mutuamente benéficos. Fato 62. No Antigo Egito, os gatos eram sagrados. A deusa Bastide era retratada com cabeça de gato. Matar um gato no Egito era um crime capital, punível com a morte. Quando um gato doméstico morria, a família raspava as sobrancelhas em sinal de luto. Fato 63. Os egípcios mumificavam gatos assim como humanos. Foram encontrados cemitérios inteiros de gatos, centenas de milhares de múmias. No século XX, parte delas foi enviada para a Europa e usada como fertilizante. Este é um dos fatos históricos mais tristes sobre gatos. Fato 64. Na Europa medieval, os gatos foram declarados cúmplices do diabo e exterminados. Gatos pretos eram especialmente perseguidos. Historiadores acreditam que essa matança em massa de gatos contribuiu indiretamente para a propagação da peste. Ratos que não tinham quem os contivesse espalharam a doença por toda a Europa. Fato 65. No Japão, os gatos são tradicionalmente considerados um símbolo de sorte. Maneki Neko, a estatueta do gato que acena com a pata, é encontrada em praticamente todas as lojas e restaurantes japoneses. Acredita-se que ela traga dinheiro e sucesso. A pata direita levantada atrai dinheiro, a esquerda, clientes. Fato 66. A primeira gata no espaço foi Félichette, uma gata francesa. Ela voou para o espaço em 1963 e retornou em segurança. Em Paris foi erguido um monumento em sua homenagem. Fato 67. O gato de Isaac Newton, chamado Speedhead, segundo a lenda, atrapalhava constantemente o cientista, arranhando a porta fechada. Foi então que Newton inventou a portinhola para gatos, uma abertura na parte inferior da porta. Embora os historiadores duvidem da veracidade dessa história, a ideia ainda é maravilhosa. Fato 68. No navio de Ernest Hemingway sempre viveram gatos. O próprio escritor mantinha muitos gatos em sua casa em Cuba. Até hoje, na Casa-Museu de Hemingway, na Flórida, vivem cerca de 50 gatos, descendentes de seus animais de estimação. Muitos deles são polidáctilos, com dedos extras nas patas. Fato 69. O termo comprar gato por lebre surgiu na Idade Média. Trapaceiros vendiam sacos no mercado nos quais supostamente havia um porquinho, mas na verdade era um gato. O comprador descobria a farsa quando abria o saco e soltava o gato. A expressão revelar as cartas também está ligada a isso. Fato 70. Na Rússia, o gato da Catedral de Kazan tornou-se um símbolo cultural. O Hermitage em São Petersburgo é famoso por seus gatos guardiões. Oficialmente, cerca de 50 gatos vivem lá, que protegem as pinturas de roedores. Cada gato tem um cargo oficial e um passaporte, agora os recordes. Isso é sempre o mais emocionante. Fato 71. O gato mais longo da história foi um Maine Coon chamado Stewie. Seu comprimento era de 123 centímetros do nariz à cauda. Foi registrado no Guinness Book of Records. Fato 72. O gato mais ruidoso a ronronar foi um gato britânico chamado Merlin. O volume do seu ronronar atingia 67,5 decibéis. Isso é comparável ao som de uma máquina de lavar em funcionamento.
Fato 73. O gato mais rico da história, Blackie. Seu dono, o milionário britânico Ben Rea, legou ao gato 7 milhões de libras esterlinas. O gato se tornou o animal mais rico da história, segundo o Guinness Book of Records. Fato 74. A gata mais prolífica foi Dusty, e em sua vida ela deu à luz 420 gatinhos. Este é um recorde absoluto entre os gatos domésticos. Fato 75. Uma gata chamada Carlita entrou para a história como a menor gata do mundo. Seu peso era de cerca de 1 quilo e seu comprimento era inferior a 30 centímetros. Ela viveu até os 6 anos de idade. Fato 76. A maior altura documentada de onde um gato sobreviveu foi de 32 andares. Um gato chamado Andy caiu dessa altura em Nova Iorque e sobreviveu. Gatos sobrevivem a quedas de grandes alturas melhor do que de pequenas, porque ao atingirem a velocidade máxima de queda, eles relaxam e adotam a posição de paraquedista, espalhando-se. Fato 77. A gata mais bem paga da história foi Grumpy Cat, a famosa gata mal-humorada da internet. De acordo com a mídia, durante sua carreira, ela faturou cerca de 100 milhões de dólares para sua dona. Seu verdadeiro nome era Tartar Sauce. Fato 78. Um gato chamado Tamlin liderou a cervejaria escocesa Brewdog por vários anos. Cargo oficial, diretor de operações. Ele participava de reuniões e estava registrado nos documentos oficiais da empresa. Fato 79. Gatos são mais rápidos que humanos em sprints de curta distância. Um gato doméstico acelera até 48 km por hora. Para comparação, o humano médio corre a cerca de 15 km por hora. Usain Bolt acelerou até 44 km por hora. Seu gato é mais rápido que Bolt. Fato 80. Gatos têm uma pata dominante, assim como os humanos têm uma mão direita ou esquerda. Fêmeas são mais frequentemente destras, machos mais frequentemente canhotos. Isso foi comprovado em experimentos científicos onde os gatos eram solicitados a pegar um petisco de um recipiente estreito. Passamos para o bloco final. Fatos surpreendentes e pouco conhecidos sobre gatos. Fato 81. Gatos não suam pela pele. Eles não têm glândulas sudoríparas por todo o corpo, como os humanos. As únicas glândulas sudoríparas dos gatos estão nas almofadas das patas. É por isso que no calor ou sob estresse, os gatos deixam pegadas úmidas. Fato 82. O nariz de um gato está sempre úmido e não é por acaso. Um nariz úmido capta melhor os cheiros. As moléculas de odor se dissolvem no líquido e entram em contato mais facilmente com os receptores olfativos. Um nariz seco nem sempre é um sinal de doença, mas uma mudança abrupta é motivo para prestar atenção. Fato 83. Alguns gatos reagem à valeriana da mesma forma que ao catnip. A substância que causa essa reação neles é a actinidina. A reação a ela é geneticamente determinada e ocorre em aproximadamente 50% dos gatos. Fato 84. O padrão listrado na pelagem dos gatos é chamado de padrão Agouti. Cada listra é formada em nível celular ainda no período embrionário. O padrão listrado em um tigre e em seu gato doméstico surge pelo mesmo mecanismo. Fato 85. Gatos brancos com olhos azuis frequentemente são surdos. O gene responsável pela coloração branca e pelos olhos azuis está ligado à degeneração do ouvido interno. Se um gato branco tem um olho azul e outro de cor diferente, ele geralmente é surdo na orelha que está do lado do olho azul. Fato 86. Gatos conseguem beber água sem molhar o focinho. Eles tocam a ponta da língua na superfície da água e rapidamente a retraem. Isso cria uma coluna de água que o gato consegue capturar. Tudo isso acontece 4 vezes por segundo. Rápido demais para o olho humano. Fato 87. Gatos não toleram cheiros cítricos. Esta é a sua reação natural a certas plantas tóxicas para predadores. O cheiro de laranja, limão, toranja causa aversão nos gatos. É por isso que os cítricos são frequentemente recomendados como repelentes de gatos para móveis. Fato 88. Gatos são tóxicos para muitas plantas. Ou seja, muitas plantas são tóxicas para gatos. Lírios, aloe vera, abacate, alguns tipos de orquídeas, ficus. Tudo isso é mortalmente perigoso para um gato. Se você tem um gato em casa, certifique-se de verificar suas plantas. Fato 89. Gatos são um dos principais motores da cultura da internet.
De acordo com pesquisas, vídeos de gatos ocupam um dos primeiros lugares em visualizações na história da internet. YouTube, Reddit, Instagram, em todo lugar os gatos dominam. Os psicólogos explicam isso de forma simples. Os gatos reduzem o nível de estresse em humanos após apenas alguns minutos de visualização. Fato 90. Gatos possuem uma terceira pálpebra. É uma membrana nictitante transparente no canto do olho. Ela protege o olho e o umedece. Quando essa membrana está constantemente visível, é um sinal de doença ou estresse severo. Fato 91. Gatinhos nascem cegos e surdos. Os olhos abrem por volta do 9º ao 14º dia. A audição aparece na 3ª semana. Até então, eles dependem completamente da mãe e encontram o mamilo exclusivamente pelo calor e cheiro. Fato 92. Gatos são os únicos animais domésticos que não são totalmente domesticados. Geneticamente, eles são praticamente idênticos ao gato selvagem do deserto. Ao contrário dos cães, que mudaram muito geneticamente durante a domesticação, os gatos mudaram minimamente. Essencialmente, você tem um animal selvagem vivendo em sua casa que simplesmente decidiu cooperar com os humanos. Fato 93. Gatos não precisam de um líder de matilha, ao contrário dos cães. Eles são solitários por natureza. Sua vida social é uma escolha voluntária. Se um gato fica perto de você, não é hábito ou independência. É uma preferência consciente. Fato 94. Existe uma doença chamada toxoplasmose, causada por um parasita que vive no intestino dos gatos. Esse parasita, ao entrar no cérebro dos roedores, muda seu comportamento, tornando os ratos menos cautelosos perto dos gatos. Ou seja, o parasita controla o comportamento do roedor para que ele caia nas mãos do gato. Este é um dos exemplos mais aterrorizantes de controle parasitário do comportamento. Fato 95. Cerca de 1/3 dos donos de gatos admitem conversar com eles como se fossem humanos. Estudos mostram que isso é perfeitamente normal e até benéfico. Os gatos reagem ao tom e à entonação e conversar com um gato reduz os níveis de cortisol em humanos. Fato 96. Existem entre 100 e 600 milhões de gatos domésticos no mundo. Dados precisos são difíceis de obter. Em número de animais de estimação, os gatos dividem o primeiro lugar com os cães, dependendo do país e da metodologia de contagem. Fato 97. A raça de gato mais popular do mundo é o persa. Em segundo lugar, o Maine Coon. Em terceiro, o exótico. No total, cerca de 70 raças de gatos são oficialmente reconhecidas. Fato 98. Gatos passam, em média, cerca de 8 horas por dia olhando pela janela. Isso é para eles uma forma de entretenimento, estimulação e prática de caça. Os veterinários chamam isso de televisão de pássaros. Fato 99. Gatos curam pessoas. Isso não é uma metáfora. O ronronar com frequência de 25 a 50 Hz estimula a produção de serotonina, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Estudos mostram que donos de gatos têm um risco 40% menor de ataque cardíaco, em comparação com aqueles que não têm um animal de estimação. E o último, 100º fato 100. Se um gato o escolheu, não é por acaso. Gatos escolhem pessoas cujos biorritmos, caráter e até cheiro lhes convêm. Um gato não é um acessório ou uma decoração de interiores. É uma criatura que tomou uma decisão consciente de estar ao seu lado. E isso é, talvez, o mais surpreendente neles. E a última pergunta que quero fazer a você. Por que exatamente você ama seus gatos? O que há de tão especial neles que nenhum outro ser vivo pode substituir? Escreva nos comentários. Leio todas as respostas. Se você gostou deste vídeo, curta. Isso ajuda o algoritmo a mostrá-lo a outras pessoas. Inscreva-se no canal Mundo Selvagem. Aqui falamos sobre a natureza de forma honesta, profunda e apaixonada.